O assunto agora é a recuperação do candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Ele passou por uma cirurgia de emergência ontem à noite e, com isso, teve que voltar à UTI, a unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, também em São Paulo. Vamos lembrar que Bolsonaro sofreu aquele atentado à faca na quinta-feira passada, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Daniela Salerno está lá em frente ao hospital e tem as informações sobre o candidato. Daniela, boa noite. O que diz aí o último boletim? Foi divulgado agora, no fim da tarde, começo da noite, né? Isso mesmo, Leilane. Boa noite a você e a todos. O último boletim foi divulgado há poucos minutos, por volta das 7 da noite, e diz que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, permanece sem sinais de infecção, sem também sangramentos, afebril, sem febre, mas que ele usa analgésicos para controlar as dores. Bom, como você disse, né, Leilane, ele passou por uma cirurgia ontem. Esse quadro pós-cirúrgico já dura uma semana. Isso porque lá em Juiz de Fora, durante um ato de campanha, uma passeata, ele acabou levando uma facada no abdômen que atingiu o intestino dele. Então, na própria quinta-feira passada, ele passou por uma primeira cirurgia para recuperar o intestino, até que na sexta-feira ele foi transferido aqui para o Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, bairro Morumbi. E de sexta até terça-feira, para todo mundo entender a evolução do quadro clínico dele, Leilane, ele permanecia com sonda gástrica, com paralisia intestinal e com alimentação exclusivamente via venosa. Era um quadro totalmente normal num primeiro passo pós-cirúrgico. Na terça-feira, diante de uma melhora desse quadro, então ele foi para uma unidade semi-intensiva e ele passou a se alimentar via oral. Até que ontem, um dia depois dessa reintrodução alimentar, ele passou a apresentar fortes dores abdominais e também náuseas. Então, na tarde de ontem, ele passou por uma tomografia abdominal que constatou aderências nos pontos de incisão da primeira cirurgia e, por isso, houve uma obstrução intestinal. Bom, essa cirurgia foi concluída com sucesso. Todas as aderências ou pontos que essas aderências poderiam se formar foram retiradas. Então, o quadro clínico dele é estável, mas ele permanece na UTI. Diante dessa intercorrência, Leilane, que é normal de certa forma, não é uma surpresa para os médicos diante desse quadro, mas diante dessa intercorrência, a alta que estaria prevista por volta desse fim de semana ou segunda-feira, se ele não tivesse tido nenhum problema, com certeza aí deve se prolongar e ele passa mais alguns dias aqui se recuperando. Mas são essas as últimas informações. Jair Bolsonaro com quadro clínico estável na UTI aqui do Albert Einstein. Muito obrigada, Daniela. A gente segue acompanhando aí os dias, desejando melhoras para o candidato Bolsonaro. Obrigada.